Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos clamar ao Senhor para que nossa fé não seja apenas de palavras, mas vivida na sinceridade de coração e na prática da amizade e solidariedade. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20. Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se me quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta... Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, aqui na primeira leitura, fala sobre a descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo com exortações. Né? E aqui ele fala, aprendei, o profeta Isaías, o Senhor fala através do profeta Isaías, né? Aprendei a fazer bem, procurai o direito. Então, que nós possamos sempre fazer o bem a todos, sempre acolher a todos, que nós possamos sempre ajudar a todos, fazer a vontade de Deus sempre. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o capítulo 23 de Mateus, do Evangelho de Mateus, é um conjunto de duras críticas de Jesus aos fariseus e à sua hipocrisia. Logo no início, nos versículos 1 a 3, a acusação é dirigida não à interpretação da lei, mas à conduta. Deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. E assim segue. Gostam de privilégios, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Versículos 6 a 7. Quanto aos discípulos de Jesus, aos cristãos, a vivência e o comportamento devem ser inversos. Somente Jesus é o mestre, somente Deus é o Pai. E o principal, o maior dentre vós, deve ser aquele que vos serve. A igreja, a comunidade dos filhos de Deus, é comunidade de irmãos, de iguais, uma fraternidade que tem como critério a capacidade de servir.
Esta maneira de viver a vida, baseada na fé, tem como modelo o próprio Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos, tá certo? Então que nós também possamos sempre ter atitude de caridade, de fraternidade, né? Sempre ajudarmos uns aos outros, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.